Escola Literária Naturalismo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre a Escola Literária Naturalismo. No último vídeo dessa série nós vimos o realismo, né, que é uma escola do século XIX. Aliás, a escola romantismo também era do século XIX, começou no século XVIII, terminou no século XIX. E no Brasil foi só o século XIX. Realismo também século XIX, naturalismo século XIX, aí a gente ainda tem simbolismo, parnasianismo, tudo século XIX. Então perceba que é um século riquíssimo. Antes de continuar, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que vi do mundo, curta esse vídeo, compartilhe, comente, enfim, fazer todas aquelas coisas lá que denotam interação, engajamento. Como eu já havia dito no vídeo passado, né, sobre o realismo, o naturalismo, ele é um segmento do realismo. Tanto é que muitos chamam de realismo-naturalismo, porque ele tem as características do realismo, todas aquelas que eu falei no vídeo passado, com todo aquele contexto, só que tem uma especificidade, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, o realismo, ele surgiu num contexto em que todo aquele idealismo do romantismo que nós vimos no outro vídeo já não fazia mais sentido. A realidade, ela era contundente, de modo que a idealização já estava incomodando, né? O modo de vida das pessoas, principalmente dos pobres, né? A gente já está falando no contexto que a burguesia já estava assim, bem por cima da carne seca. A gente está falando de um contexto também em que os mais pobres estavam ali amargando todos os malefícios da Revolução Industrial. Então, jornada de trabalho extenuante, criança trabalhando, poluição, miséria, enfim, os efeitos do capitalismo. Não dava mais para ficar idealizando demais. Então, assim, o romantismo fazia sentido para a burguesia, que tinha vida boa, podia idealizar e tudo mais. Agora a gente está falando de uma escola literária que que não trata do burguês apenas, né? Muito pelo contrário, ela se volta mais para os menos favorecidos, né? Para os desvalidos. E aqui começa, acho que com o realismo a gente começa a ver desvalido de maneira mais representativa, como protagonista mesmo na literatura. E a gente sabe que, como o século XIX foi bem rico, como eu já disse para vocês, ele foi rico em vários sentidos. Assim, essa riqueza que eu falo no sentido de excesso de coisas, diversidade de coisas. Eu não estou falando de riqueza econômica. A riqueza econômica era para os burgueses. Agora, a riqueza, a diversidade de coisas para todos que viveram naquele contexto. Bem, a gente teve ali um desenvolvimento científico, a gente teve muitas teorias científicas, teorias pseudocientíficas, aliás. Então a gente está falando de um contexto em que Darwin publicou A Origem das Espécies, né? Em que ele fala que o homem e o macaco têm um ancestral em comum. Muita gente fala que o homem veio do macaco, mas não é isso que o Darwin fala. O homem e o macaco têm um ancestral em comum. É apenas isso que ele fala. Adaptabilidade, né? Só quem é mais adaptável, só os seres mais adaptáveis é que resistem e tal. Com o desenvolvimento científico de várias áreas do conhecimento, com descobertas científicas como essa do Darwin, foram surgindo pseudo-teorias, pseudociência. Então a gente está falando de um contexto em que a burguesia já não tinha cumprido o que prometeu, né? Então a vida dos pobres não estava melhor coisa nenhuma, só a vida do burguês estava melhor, os pobres estavam sendo mais sacrificados, aí eles precisavam de justificar essa posição deles, né? Então eles não poderiam fazer aquele discurso que a aristocracia fazia, que era o rei, o monarca, ele era ungido, estava no poder por vontade de Deus. Se bem que a burguesia até que fazia um discurso parecido, né? A depender da religião, né? O povo escolhido e tal, achava que era mérito, veio o discurso da meritocracia. Se vocês prestarem atenção, o discurso da meritocracia é um discurso praticamente religioso, né? Então, não consegue quem não se dedica, não alcança as graças quem não tem fé o suficiente. Tem a mesma matriz esse discurso. Então, a gente está falando de uma classe que já se deu muito bem, já estava no poder, já estava dominando tudo,
e precisava de uma teoria para justificar, ou de teorias, até mesmo de teorias para exercer o que exercem bem até hoje, que é o quê? Que é a dominação ideológica. Não conheço nada mais potente que isso, a dominação ideológica. Então, eles lançaram mão de vários discursos científicos e começaram a desenvolver discurso paralelo pseudocientíficos. Então, o discurso do Darwin, da seleção natural, da flexibilidade, os seres mais adaptáveis que sobreviviam e tal, virou o quê? Um darwinismo social, né? Então, eles começaram a utilizar esse discurso para explicar a desigualdade social, para tentar explicar por que eles mereciam ter muito e outros não mereciam ter coisa alguma, né? Que é todo o discurso meritocrático. E o pior disso é convencer o desvalido de que o próprio desvalido está naquela condição porque não merece nada melhor e que o outro que está numa condição boa merece estar lá porque trabalhou, né? Como se pobre não trabalhasse, né? Essa que é a graça, a gente rir para não chorar, né? Então, todo esse discurso surgiu aí. Então, assim, se você percebe alguma semelhança com o momento atual, não é por acaso, né? Nós regressamos, assim, regredimos o século XIX em termos ideológicos em vários sentidos. Então, começaram a surgir pseudo-teorias para explicar, né, essa diferença social, assim como também surgiram pseudo-teorias para explicar a supremacia da Europa, né, o eurocentrismo. Neste momento, os Estados Unidos ainda não eram os Estados Unidos, né? Então, aqui a gente se concentra na Europa. Foi o momento que houve a partilha da África e da Ásia, né? Porque principalmente a Inglaterra precisava de mercado para vender os seus produtos, né? Resultantes ali da Revolução Industrial, e precisava explorar novas terras, né? Que é o capitalismo, ele é feroz, né? Ele vai devastando bastante a natureza, precisa de novos terrenos para serem explorados, né? Recursos naturais e tal. E a gente sabe que os terrenos com recursos naturais em abundância estão ali, boa parte abaixo da linha do Equador. Então, eles começaram a desenvolver pseudoteorias para justificar o seu domínio, porque o povo que estava abaixo da linha do Equador, ele era inferior, ele precisava ser liberto, ele precisava ser salvo, né? Então, a gente tem aí todo aquele discurso do europeu cristão salvador. Então, foram desenvolvidas teorias, pseudo-teorias, né? Ela vai explicar a inferioridade, a falsa inferioridade de várias etnias de acordo com o formato da cabeça, de acordo com a procedência, né? O calor dos trópicos que afetava o comportamento malemolente, preguiçoso, povos sem religião que precisavam ser salvos, enfim, todo esse discurso. Eles precisavam de teorias que justificassem essa dominação. Falando de ambiente que provoca comportamento e tal, todo esse discurso, a gente tem o quê? Determinismo. Então, assim, se a pessoa nasceu naquele meio, ela é assim, biologicamente assim, e não dá para ser diferente. Então, ela é inferior e pronto. Então, trataram questões culturais como se fossem biológicas, quando muito. E aí a gente tem, com isso surgiu o positivismo do Comte, que acreditava assim, na evolução da ciência, tratou a história como algo linear, né? Ou seja, a cada momento que passa a gente está melhorando, como se tudo que fosse ficando para trás fosse atrasado. E tudo, né, e com o passar do tempo, né, com a evolução cronológica, a gente teria uma evolução da humanidade, uma evolução tecnológica, de modo que os indivíduos contemporâneos são sempre melhores que os antepassados. Com isso, começaram a organizar, né, isso é muito burguês, colocar ordem nas coisas, organizar até mesmo o modo de ver as coisas passadas. Então, criaram uma pré-história. Então, tudo que foi anterior ao surgimento da escrita
nem era considerado histórico, que é pré-histórico, é antes da história, né? Uma visão muito preconceituosa de tratar os povos antes de 3.500 anos antes de Cristo, né? Antes ali da escrita cuneiforme ali na Mesopotâmia. Então, tudo que veio antes para eles não tinha valor, porque as pessoas nem sabiam escrever. Então, imagine aqueles desenhos maravilhosos da caverna de Altamira, de Lascaux, na França. Não tinha valor. É um modo muito pejorativo de ver. Hoje, isso já foi reformado, revisto, né? Então, hoje, o correto é a gente se referir a esse período a história pré-literária. Só não tinha escrita. Era só isso. Pelo menos até onde a gente sabe, por enquanto. Certo? Voltando aqui. Então, o positivismo, a ordem e o progresso do positivismo, né? Isso que está na nossa bandeira, esse discurso burguês que me arrepia até hoje, né? Eu sempre falo, né? Sempre que falo em ordem, pensando em organização social, é algo assim que me deixa de cabelo em pé, porque sempre vem maldade, sempre vem autoritarismo, sempre vem imposição, sempre tem um discurso burguês supremacista. E como isso aparece na literatura? Olha, isso aparece de maneira bem abrangente. Eu vou mostrar várias coisas aqui para vocês. Então, ao mesmo tempo que a gente tem autores explorando ali essa condição do trabalho subhumano, da exploração do trabalhador e tal, a gente tem outros autores que vão apontando ali características da personalidade, do comportamento em razão do meio que nasceu, né? Essa perspectiva aí determinista, e a gente tem um pouco de tudo. O grande representante do naturalismo é Émile Zola, com Germinal. A minha obra está em francês. Eu tenho um vídeo sobre essa obra aqui. Deem uma olhadinha se vocês se interessam pela história, que é a história das minas de carvão, lá na França. Trabalhadoras nas minas de carvão em condições assim subhumanas de sobrevivência, correndo riscos, jornadas de trabalho extenuantes, aquelas famílias numerosas com muitos filhos, e os filhos já começam a trabalhar na mina, e mesmo assim todos trabalhando não tem dinheiro suficiente para comer. Então, uma situação assim de miséria, de exploração, e aqui a gente vê um jovem começando a se sindicalizar, reunir pessoas, algo muito parecido com o que a gente vê hoje, com a uberização, com o iFood, trabalhadores do iFood, assim, já se reunindo para reivindicar direitos. Então, perceba, eu falei para vocês, a gente está voltando, né? Infelizmente, a gente está retrocedendo. Os direitos não foram bem garantidos, eles caíram por terra, né? Os direitos sociais conquistados às duras penas no começo do século XX, com a reforma trabalhista, eles caíram, então agora tem que começar de novo. Então, voltar à luta do século XIX, né? Tá mais ou menos assim, com a uberização. E aí o Zola mostra essa condição miserável, né? É um romance, eu já li acho que umas 2, 3 vezes, que assim, se eu ler mais uma vez, vai incomodar. A miséria incomoda, a gente lê assim, sofrendo esse romance, né? Por isso que ele fez bastante sucesso. Então, ele aqui, o Zola, ele está condenando essa situação. Então, que é um ultra-realismo, tá falando como o meio causa sofrimento às pessoas, embora ele não esteja tratando do determinismo em si, ele está ali retratando a condição de trabalho. A gente está no mesmo contexto, só que ele não explora o que torna a obra dele melhor ainda, ele não explora essa questão de são assim porque nasceram naquele lugar, a condição dada é essa. O que ele revela aqui, ó, eles são submetidos a essa condição de exploração, né? A tônica é essa. Pensando em Inglaterra, nós temos vários romances que tratam dessa questão da navegação, do colonialismo, né? Um exemplo aqui é no Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que fala da questão da exploração lá do povo do Congo, né? O horror dos horrores. A gente tem o Charles Dickens, vários romances dele, né? Tratando a condição miserável dos trabalhadores, criança trabalhando, a miséria, né? Resultante ali desse período, desse contexto que eu pontuei.
Nesses dois casos aqui, do Zola e do Charles Dickens, a gente está falando de autores que estão retratando a condição subhumana causada, resultante ali da Revolução Industrial. No caso aqui do Joseph Conrad, a gente pode também citar Robinson Crusoe, Daniel Defoe, até procurei ali, não sei onde está o meu, mas eu também já fiz vídeo sobre Robinson Crusoe. A gente tem a situação dessa questão da exploração europeia da África, dos países aqui abaixo da linha do Equador, a visão eurocêntrica do europeu cristão salvador, que vai proporcionar redenção aos povos atrasados, né? É essa visão que a gente tem neste momento, né? Está mostrando esse lado. E a gente tem aqui, antes de falar dos brasileiros, o grande representante português é Eça de Queiroz. Aqui no Eça de Queiroz a gente já tem determinismo. A gente tem passagens aqui que ele vai descrevendo as coisas de modo que o personagem já parece que se funde ao meio e tal. Se você quiser saber disso com maior detalhe, eu fiz um vídeo, Pílulas de Interpretação do Crime do Padre Amaro, em que eu interpreto, eu leio algumas passagens aqui que pontua, que mostra isso muito bem, para vocês terem ideia do que é o naturalismo na literatura, né? Aquela coisa de a pessoa tá ali mimetizada até ao meio, então como se ela fosse dali, ela pertencesse àquela situação. Esse é um romance que é outro que irrita a gente, viu? Grande Cafajeste. Ele pode entrar já entrou, já acho que no vídeo que eu fiz, os Cafajeste na literatura, mas ele me incomoda. Então, se eu leio, eu fico muito incomodada com o comportamento do padre. Poderia entrar lá para a série Romances Incomodativos, livros incomodativos. Agora, falando já de literatura brasileira, a gente tem grandes representantes. O maior representante, maior não só porque as obras revelam isso muito bem, mas é que ele fez tão bem isso, a lá Eça de Queiroz, que não teve para ninguém. É a Luísa Azevedo aqui em O Curtiço, Casa de Pensão também é a mesma coisa, a gente vê isso. E aqui, da mesma forma que eu interpretei ali o Crime do Padre Amaro com Eça de Queiroz, eu fiz um vídeo também mostrando essas passagens em O Curtiço. Aqui, aquela visão muito preconceituosa de quem está abaixo dos trópicos, aquela condição subalterna porque é inferior, muito sol dos trópicos que causa a preguiça, a molemolência, a lascívia da mulata, todas essas questões. Então, dê uma olhadinha lá, que a gente tem. Nosso melhor exemplo assim, de literatura nacional que eu conheço, o melhor exemplo que a gente tem é O Curtiço. Tem vídeo específico. A gente também, né, já falei, Casa de Pensão, sobre isso, o Ateneu do Raul Pompeia. Só que esses aqui, a Casa de Pensão também tem bastante, né, desses detalhes, não tanto quanto O Curtiço. O Ateneu do Raul Pompeia tem um pouco menos. O Ateneu, O Mulato, também do Aloysio Azevedo, só que assim, dessas três obras do Luiz Azevedo que eu estou mostrando aqui, ele é o grande representante. Mas dessas três obras, aqui vocês acham isso assim, em abundância, a gente acha passagem, né, que pontua esse determinismo, esse preconceito todo, é O Curtiço. Deem uma olhadinha no vídeo que vale a pena se você precisa estudar para vestibular, seja o que for. Resumindo, a gente tem essa visão mecanicista das coisas, por conta da Revolução Industrial, né? A gente pode pensar ali na condição de trabalho do Germinal, ali também nas histórias de Charles Dickens, né? Que as pessoas são apenas números, peças trocáveis, substituíveis, tem que ser explorado até não aguentarem mais, em condições subhumanas. Então a gente vê a miséria, essa questão da sexualidade, a gente vê principalmente aqui, O Curtiço, o Crime do Padre Amaro também, mas no Curtiço, essa questão da sexualidade, da lascívia, ser algo condicionado pelo clima dos trópicos, sabe? Como se as pessoas abaixo da linha do Equador fossem mais sexualizadas, fossem mais promíscuas do que as demais, principalmente se tiver a pele morena, negra.
Então, a gente tem um narrador que fica observando as características do comportamento e, em alguns casos, até físicas, né? Lembrem-se das teorias pseudocientíficas que buscavam justificar a pseudo-inferioridade do outro por meio de traços físicos. Percebam que há uma subordinação da condição social à biologia. É claro que fazem isso de propósito, porque se é biológico, se é dado pela natureza, não há o que fazer. Se é social, é porque alguém está fazendo alguma coisa errada. Se é social, é possível de ser mudado. É só fazer ajustes sociais que essa realidade muda. Agora, se é biológico, é cultural, é da natureza, é instintivo, não dá para fazer nada. Então, é um discurso que vem muito a calhar para justificar a inferioridade do outro, a pseudo-inferioridade, né? Então, eles transformam em biológico, natural, naturalizam o que é social. Falhas sociais, a miséria e tal. E esse discurso é determinista, né? Se é natural, biológico, não dá para ser mudado. Por isso, daí vem o determinismo. Nasceu ali naquelas condições, não dá para fazer nada. Pontuei aqui alguns autores que tratam disso. Agora, os autores que fugiram desse discurso, dois grandes autores que nem por um momento caíram nessa conversa fiada, Machado de Assis e Dostoiévski. Vocês não vão ver nada deles que apresentem as condições miseráveis. E olha que o Dostoiévski explorou bem essa questão da miséria, né? Neste exato período aqui, segunda metade do século XIX. Mas em momento nenhum ele foi determinista. Machado de Assis, embora tratasse assim, não explorasse tanto essa temática da miséria, tratava de outras coisas, ele também, em momento nenhum, foi determinista. Ele analisava o comportamento social, mas em momento nenhum pontuava aquilo como algo biológico do meio, nada disso, tá? É comportamental apenas. Esse vídeo já está longo, beirando a meia hora, quase 28 minutos. Paro por aqui, teria muito que falar sobre isso. Me diga o que vocês conhecem dessa escola literária, se vocês gostam ou não, vou adorar saber. Muito obrigada, beijos.